Iniciamos, então, a quinta e última mesa redonda de nosso encontro, para debater sobre as cartografias de sentidos entre o local e o global. Convido a professora doutora Maria Taide Malcher, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará, que coordenará a mesa. Para compor o debate, convido a professora doutora Marli Vidal, pesquisadora da Universidade de São Paulo, que apresentará o tema Suassuna e Guel em diálogo, o Alto da Compadecida. No texto, a professora propõe o diálogo texto-fonte de O Alto da Compadecida, de autoria de Ariano Suassuna, com a microsérie O Alto da Compadecida, de Guel Arraes, pensando o primeiro como ancoragem para o segundo, percebido como um jogo de apropriações, de estilização, constituindo-se num todo reelaborado e recriado. Um outro objeto, um outro processo, um outro discurso. Estruturando-se pelo estilo, o discurso obriga a perseguir o processo, pensando como dialogicizante, intertextualizado e estilizado. Convido também a professora doutora Mirna Feitosa Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do Amazonas. A apresentação da professora Mirna trata sobre comunicação e semiose no espaço da cidade, na qual propõe refletir sobre os modos de interferência da cidade na atuação das linguagens e da comunicação no ambiente urbano, e sobre a cidade como espaço de produção das linguagens e da comunicação na cultura, por meio de uma compreensão do espaço da cidade como espaço semiótico. Para complementar o debate, convido, então, o professor doutor Agenor Sarraf Pacheco, pesquisador da Universidade Federal do Pará, autor do livro A Margem dos Marajós e professor e orientador de doutorado. A apresentação do professor Agenor aborda o tema Cartografia de Oralidades, Comunicação e Patrimônio na Amazônia Marajoara, com o qual busca refletir a respeito da oralidade que constitui-se desde os tempos mais antigos num poderoso e atualizado campo de comunicação e herança patrimonial das sociedades humanas. Em muitos lugares, depois dos tempos de epistemicídios eurocentrados, a oralidade se tornou, muitas vezes, o único recurso para que tradições herdadas e dinâmicas não naufragassem em esquecimentos e silêncios. Na Amazônia Marajoara, a oralidade, também apreendida como território de vida, materializa-se em diferentes suportes comunicacionais e culturais, assumindo, deste modo, representação de patrimônio afetivo em suas redes de contato e relações de poder. Ao final da mesa, abriremos para o debate. Os monitores estarão com os microfones à disposição da plateia. Obrigada, professores. Bom dia. Eu estou aqui na mesa apenas para coordenar, mas vou abrir falando um pouco sobre o prazer de estar aqui, com pessoas que representam tão bem algumas discussões que nós temos feito e que são ainda iniciais, mas que eu acredito que vão se revelar como muito importante ao longo de alguns anos, provavelmente. Eu vou tentar seguir, se os colegas acharem por bem, exatamente como está indicado. A primeira pessoa a falar seria o Agenor, seria isso? Pelo que eu estou tendo aqui de... Não, ao contrário, mas aqui... Aqui é a Marli. Pode ser, então, a Marli, a Mirna e, por último, o Agenor. Ele é uma pessoa mesmo, um homem maravilhoso. Então, primeira a professora Marli Camargo. Você vai ficar do outro lado? Tá. Em seguida, a professora Mirna e, finalizando a mesa, o professor Agenor. E, se houver tempo, eu faço alguns comentários antes de abrir para a plateia, tá? Bom dia a todos. Eu sou Marli, eu sou paulista.
Minhas andanças pela Amazônia são bem recentes, datam de uns 4 anos. A Amazônia ainda é um tanto quanto desconhecida para mim. Eu estou ainda como que tateando por essas bandas, não é? Eu vim pelas mãos da professora Maria Taide, tenho feito alguns trabalhos aqui para o PPG-Com, tenho feito alguns trabalhos para o professor Chiquito, estou aprendendo sobre a economia da Amazônia, a política econômica da Amazônia, a história dessa política, então minhas andanças são bem recentes. Quanto às questões culturais da Amazônia, eu fico assim um tanto quanto assustada frente ao meu desconhecimento, não é? Então, eu fico tateando nos autores, eu fico tateando na cultura popular, que é aquilo que eu realmente gosto muito, não é? E prometo solenemente que, da próxima vez, a minha fala não será sobre o trabalho de um nordestino, não será sobre um trabalho de um nordestino que mora no Rio de Janeiro, mas será o olhar de uma paulista sobre a cultura da Amazônia, que realmente me parece ser uma coisa fascinante. Eu já estou usando algum material num curso que eu ministro de literatura infantil para contadores de histórias lá em São Paulo. Eu estou usando material popular, folclórico, como se chama, não é? As lendas da Amazônia, para trabalhar com eles. Então, eu já estou realmente tateando nessa questão, já estou trabalhando nessa questão, e prometo que, da próxima vez, a minha fala será sobre a produção amazonense, sobre a produção da região, não é? O texto que eu estou apresentando neste seminário e que eu vou agora apresentar para vocês é um recorte bastante pequeno, inclusive, da minha tese de doutorado, que versou sobre a obra O Alto da Compadecida, a minissérie do Guel Arraes, levada ao público pela Rede Globo. Esse trabalho também foi um trabalho bastante estimulado pela professora Maria Taide, porque foi ela que me levou para a assistência à televisão, porque eu era uma pessoa muito refratária à televisão até uns 10 anos atrás. Então, realmente, ela tem uma participação grande como motivadora, não é? E a escolha do objeto se deu exatamente porque eu não tenho paciência de ver telenovela, não tenho paciência e gosto muito de ficção. E a minissérie é uma ficção, não é? Curta, concisa, sintética, então ela me atrai bastante. Então, eu acabei me dedicando ao estudo de algumas minisséries e escolhi essa para minha tese. Não é? Então, é um recorte que eu faço, bastante sucinto, de um trabalho bastante grande, de quase 500 páginas, que foi a minha tese de doutorado. Então, qual é o interesse que eu tenho no assunto, não é? O processo de operacionalização dos elementos linguageiros em direção ao todo significativo que é a obra, não é? Então, um aspecto aqui que eu considero teórico da minha visão, o todo significativo que é a obra. A organização das diferentes relações comunicativas manifestas pelo enunciado, que se configura processo interativo, o verbal e o não verbal, a situação abarcando o histórico e o social. Não é? Para os leitores de Bakhtin, todos já perceberam que o meu apoio teórico é em Mikhail Bakhtin. Não é? A questão do enunciado, não é? Como sendo um processo interativo, ou seja, o verbal e o não verbal, acrescentado da situação, não é? Que, abarcando o histórico e social, vai abarcar também todas as questões individuais, as questões pessoais, as questões emocionais, as questões de recepção, e, embora eu não trabalhe com a recepção, não é? Ela está dentro desse conceito que eu enxergo como sendo o enunciado. A proposta aqui
normalmente, não é, todo mundo trabalha com as questões bakhtinianas de alogicidade, polifonia, e eu trabalho também com isso, não é? Mas a questão para mim, um dos aspectos que me atraiu muito na obra foi exatamente aquilo que eu, pensando das leituras bakhtinianas, trabalho como sendo apropriação e estilização. Procedimentos que permitem a um discurso a adoção de variantes estilísticas, artisticamente explorando o estilo de outrem, modificando o tom. Essa questão, para mim, é importante pela questão do tom. Não é? Eu tenho realmente um indivíduo que se aposta, um sujeito que se apossa, não é? Ele se apropria de procedimentos alheios, no caso é o Guel Arraes, se apropriando de procedimentos do Ariano Suassuna, adotando variantes estilísticas, ele vai modificando esse estilo essa estilização, ele vai fazendo uma estilização, ele vai modificando esses procedimentos iniciais, originais, entre aspas, de Ariano Suassuna, e vai construindo, não é, vai usando essa mesma voz, mas ele vai construindo um outro tom. Não é? Mas nesse tom que ele constrói, nós captamos imediatamente o tom de Suassuna. Então, ele reestiliza Suassuna, mas ele mantém o tom. Não é? Nós sabemos perfeitamente que a obra inicial, o texto-fonte, como eu chamo, ele é a obra de Ariano Suassuna. Mas eu não tenho mais a obra de Ariano Suassuna, eu tenho agora uma outra, não é? Um outro todo significativo, um outro produto, usando a terminologia televisiva, uma outra coisa, não é mais a mesma coisa. Então, eu não estou considerando o Alto da Compadecida, o Alto, que é o de Guel, porque o de Suassuna é Alto da Compadecida, sem o artigo, eu estou considerando não como sendo uma adaptação para a televisão. Não é? Na palavra adaptação não vai aparecer no meu trabalho, não vai aparecer aqui em momento nenhum. Não é uma adaptação, é uma apropriação, uma estilização da obra do Suassuna, que ele modifica o tom, né? Ele tem, consequentemente, ele tem uma outra coisa, é o estilo suassuniano num tom gueliano. As imagens de Suassuna, de Alto da Compadecida, que é o texto dramatúrgico dele, não é? Mas não só, porque elas estão penetradas pelos acentos de Arraes, de O Alto da Compadecida. E a gente vai perceber que, além desses acentos, existem outros acentos e existem também outras formas de reacentuar a própria obra do Suassuna. Por que o alto? Porque discurso, produto de meios de comunicação de massa. Né? A minissérie é um produto, claro, dos meios de comunicação de massa. Ele pode ser um produto mais sofisticado, pode chamar por um público mais sofisticado, mais exigente. Ela é um produto feito com mais tempo, ela é um produto diferenciado em relação aos produtos ficcionais televisivos. Ela tem, normalmente, mais dinheiro para ser feita, mais tempo para ser feita, ela demanda, e ela consegue ter, né, os fazedores de minisséries conseguem ter uma equipe extremamente bem treinada, bem feita, cara, que pode se dar ao luxo de retrabalhar o texto, de retrabalhar o produto, de retrabalhar a obra, porque fechada, porque não muito sujeita às demandas de audiência. Então, por uma série de coisas que são típicas da minissérie, ela é um produto que a gente poderia chamar, entre aspas, de privilegiado.
não é? Mas ela é um produto massivo, ela é um produto dos meios de comunicação de massa. E no caso específico, de um sucesso tremendo, não é? E a questão do filme, que a gente vai discutir também um pouquinho aí, nós sabemos que semanalmente, se vocês quiserem assistir, vocês têm lá, porque semanalmente ele é levado ao ar. Não é? Não só pela Rede Globo, mas por outras emissoras de televisão também. Não é? Porque essa obra apresenta como característica manifesta ancorar-se em um discurso ou discursos precedentes, que é uma questão teórica bakhtiniana. Não é? O Bakhtin rejeita a ideia de um discurso inaugural, de um discurso adâmico. A enunciação é sempre um elo para frente, para trás, para o lado, para onde nós quisermos levar, não é? A enunciação nunca está solta e perdida no espaço, mas ela está sempre ligada à outra. Por isso a metáfora do elo, como se fosse uma corrente, não é? Que está sempre um elo preso no outro elo e assim sucessivamente, não é? E existem, portanto, existe para o Guel Arraes um discurso precedente, que é o do Suassuna, mas existem discursos precedentes, alguns dos quais já estão em Suassuna, mas a maioria está fora do Suassuna. Não é? Ele consegue tomar esses discursos precedentes e também colocá-los dentro da obra. Faz-se um discurso outro, e um novo na praça, ou seja, é manifestação de cultura popular. A cultura popular no sentido suassuniano, no sentido de que é uma cultura que emerge do povo para satisfazer as suas necessidades, quer sejam elas materiais ou quer sejam elas de ordem cognitiva, de ordem emocional. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui trabalhando a ideia de cultura popular. Sempre na contramão do oficial, não é? Sempre uma cultura marginal, no sentido de que ela está sempre paralela ao oficial, ela está sempre se opondo, contrariando o oficial, se esbatendo contra o oficial. Não é? Por que Bakhtin? O funcionamento e as especificidades do discurso refletem a complexidade da obra. Não é? Para Bakhtin, para eu ler a obra, para eu saber a obra, eu entender a obra, eu preciso ler a obra e eu preciso obrigatoriamente perceber o discurso. O interesse primeiro, aliás, quase que único de Bakhtin, foi a literatura. Não é? Toda a teoria dele, basicamente, no sentido do discurso, ela nasce a partir dos seus trabalhos com Dostoiévski, não é? Que ele considera o pai da polifonia, do romance polifônico, um dos mais famosos escritores russos, não é? Então, essa questão bastante complexo, essa questão para ele é fundamental. Para eu conhecer a obra, para eu entender a complexidade da obra, eu preciso analisar o discurso, ou seja, o modo como os elementos são articulados para contar aquela história. O objeto das ciências sociais, humanas, desculpe, é o homem social que fala, que só pode ser conhecido através dos textos. Esse é um ponto de vista bakhtiniano, que foi aqui sintetizado pela professora Beth Bright. Não é? Texto para o Bakhtin não é o texto escrito, é também o texto escrito, e foi nele que ele se apoiou, porque ele vai trabalhar com o romance, como eu falei, mas não é só. Então, uma minissérie é um texto, não é? Um filme é um texto, não é? Uma música é um texto. Então, aquilo que se organiza, não é? E os semiólogos explicam melhor isso do que eu, não é? E que tem um significado. Não é? Há que se estudar, portanto, o discurso do qual o homem é produtor. Quando eu estudo o discurso, eu não vou conhecer o discurso, eu vou conhecer o homem do discurso, o autor do discurso, aquele que está por trás do discurso. Né? Então, é uma forma também de eu estudar o homem. A forma concreta dos textos e suas condições também concretas de vida, né, é que devem ser objeto da análise. A comunicação verbal, por outro lado, é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal, dos quais ela é muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel
meramente auxiliar. Enganamos-nos quando pensamos que Bakhtin está interessado só no texto verbal. Não. Ele próprio coloca, não é, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, esse ponto de vista. Não é? Muitas vezes a palavra, não é apenas um complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar. E esse meramente, não é, segundo Paulo Bezerra, grande tradutor de Bakhtin, não devia estar aí, porque meramente dá sempre uma ideia de alguma coisa um tanto quanto desprezível, e não é bem isso. Não é? Ela é auxiliar, e ser auxiliar não é nada desabonador, ao contrário. Não existe, nada existe se não houver o auxiliar. Não é? Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado com as questões de tradução. Não é? A palavra é fundamental, é importante, é essencial, etc., mas muitas vezes ela está como auxiliar. Não é? Esse seminário enfatiza, me parece, a questão da imagem. Não é? Então, a imagem está ali, se a imagem é o ponto principal, a palavra, naquele momento, está como auxiliar da imagem. Nesse sentido. O Alto da Compadecida, não é? Que é o trabalho do Guel Arraes. Alto da Compadecida é a peça de teatro do Ariano Suassuna. Recriação em termos brasileiros, tanto pela ambientação como pela estruturação, sendo uma obra inédita em suas características, nova e, portanto, absolutamente original. Essas palavras pertencem a um crítico pernambucano, Henrique Oscar, na apresentação do Alto da Compadecida de Suassuna, não é? Em sua estreia pelo Teatro do Estudante, em Pernambuco, nos idos dos anos 50. Foi um tremendo fracasso. Alguns meses depois, ela é montada em São Paulo e é um dos maiores sucessos do teatro de montagem em terras paulistanas. E essas palavras foram ditas exatamente para dizer o seguinte, não é? Que o que eu tenho agora aqui é uma obra inédita em suas características, nova e, portanto, absolutamente original. E por que ele vai falar em termos brasileiros? Porque a postura do Ariano Suassuna em relação à cultura brasileira é a seguinte: somos herdeiros de uma cultura ibérica, medieval. Ele vai dizer isso muito claro. As nossas cores, as nossas bandeiras, o movimento armorial teve aí para provar isso. Não é? Nós somos uma cultura de origem ibérica. Não é? Os nossos ancestrais vieram de lá, não é? E, de uma forma ou de outra, se misturaram com os nossos ancestrais daqui, que também são muito coloridos, são muito barrocos, são muito exagerados, não é? Cores, movimento e tudo mais. Principalmente aqui, a gente vê muito isso aqui nas manifestações culturais, a questão das cores, do movimento e de tudo mais. Não é? Então, o que eu tenho é uma obra nova, uma obra que tem características suas, portanto, ela é absolutamente original. E esse é um dos motivos pelos quais eu me recuso a chamar esse tipo de trabalho de adaptação. Então, eu vou tentar colocar um primeiro recorte, uma primeira característica que eu trabalho na obra do Suassuna, que é um movimento que o Guel faz de inclusões e exclusões, retirada e inclusão de personagens, resultando em mudanças discursivas e estruturais. Ele não tira o personagem à toa, ele não acrescenta personagens à toa, ele não traz personagem de outras obras do Suassuna e muda a sua função, ou ele não traz personagens de outras histórias, de outras narrativas ancestrais, ou de outras narrativas até clássicas, como é o caso de Shakespeare, mas à toa. Ele traz, e ao trazer, ele reelabora o discurso, e ao reelaborar o discurso, ele está mexendo com as estruturas, portanto, ele está criando algo novo, não é?
ele estende a participação de alguns e provoca mudança no processo enunciativo. Uma das extensões que ele pratica é em relação ao Severino, não é? Que na peça do Suassuna está lá, não há dúvida nenhuma, é uma personagem importante, mas a qual o Guel vai dar uma outra função e vai, em certos momentos, mostrar algumas coisas ali que são bastante importantes para a gente perceber o ponto de vista, inclusive ideológico dele. Não é? A inserção no núcleo amoroso do Chicó, no núcleo amoroso Chicó-Rosinha, pondo em xeque a picardia e satisfazendo exigências televisivas, extensão em uma história de amor, não é? Este é a grande fratura em relação fratura no bom sentido em relação à obra do Suassuna, não é? Em Suassuna nós temos um João Grilo e um Chicó absolutamente pícaros. Não é? Ao pícaro interessa uma coisa, a sobrevivência, trocando em miúdos a comida. Isso fica muito claro na obra do Arraiz, muito claro. Não é? Eles roubam o pão, ele e Chicó, não é? Tudo que eles fazem, no fundo, é por comida. Mas o Chicó é um namorador, namora a Dora, tem um caso com a Dora, a mulher do padeiro, não é? E quando a Rosinha chega na cidade, não é? Eles se apaixonam imediatamente, à primeira vista. A cena do encontro deles é bem típica de uma paixão à primeira vista, só nós observarmos com bastante cuidado. Nesse momento, ele desestrutura toda a obra de Suassuna. Porque como é que eu vou botar uma história de amor para um pícaro? Dom Quixote de La Mancha está aí, mas Dom Quixote, não é? A gente percebe, inclusive, que o amor do Dom Quixote é completamente diferente do amor do João Grilo, do Chicó, não é? É uma outra coisa determinada, inclusive pela questão das leituras das novelas de cavalaria e etc. e tal, não é? E é um amor que nunca se realiza, porque realmente não existe no pícaro essa coisa, não é importante. Para o Chicó era importante, ou tornou-se importante, não é? E o papel do João Grilo, que também é interessante, né? Ali é quase que como alcoviteiro, essa que é a verdade, não é? Isso não existe no pícaro, não é? O amigo do Dom Quixote, não é? O seu escudeiro, não é? O seu servil escudeiro, era uma espécie de consciência que estava a todo instante dizendo para ele as verdades da vida, enquanto que o João Grilo, não, ele acende a fogueira do Chicó. Não é? Então, ele fica com uma espécie de alcoviteiro, não é? Elementos, personagens de outras obras de Suassuna. Rosinha é de outra obra de Suassuna. Major Antônio Moraes, pai dela, também, é o Santo e a Porca. Não é? Um sujeito extremamente sovina, que junta o dinheiro numa porca, e quando ele se dá pelo acontecido, o dinheiro não vale mais nada. Rosinha é herdeira de uma porca, que quando ela quebra a porca, o dinheiro não vale mais nada, e ela continua pobre e deserdada, que é um pouco pior. Não é? Então, é uma outra obra de Suassuna que ele vai buscar. Não é? Assim como outros personagens ele vai buscar em outras obras. Imagem shakespeariana, Grilo penhora uma talhada do lombo do Chicó. Tem uma história de Shakespeare, não é? Em que Antônio penhora uma talhada do seu lombo, não é? Para um cidadão do qual ele emprestou o dinheiro, para que o seu amigo, Bessane, conquistasse Pórcia. Né? Todos nós lembramos dessa história shakespeariana. O Grilo é um pouco mais esperto, ele penhora o lombo do Chicó, que era a parte interessada, e não a dele. Não é? O Antônio de Shakespeare, talvez por não ser brasileiro, penhora a talhada do seu próprio corpo, não é? Então ele ainda se dá o desplante, não é, de desestruturar o que ele vai buscar na história de Shakespeare. Não é?
Imagens dos evangelhos. O Cristo travestido de mendigo com quem Rosinha divide o bolo, uma fatia de bolo, que foi a única coisa que ela conseguiu tirar do pai dela. Não é? Os evangelhos dizem que Cristo, não é, se disfarçava de mendigo e ele sabia muito bem quais eram os cristãos sinceros que ajudavam os pobres. Não é? Então, isso é um remetimento, não é um simples remetimento, essa palavra também eu não uso, mas ele não vai apenas remetir, não é? Ele vai usar essa imagem e vai refundir essa imagem, fazer outra coisa com essa imagem. E Rosinha vai mostrar ali naquele momento que ela é a única que entende realmente a mensagem dos evangelhos. Ela é a única que percebeu as coisas, não é? Porque o Chicó e o Grilo acharam um absurdo ela dar aquela fatia de bolo para o pobre. Eles não entenderam, mesmo porque o pobre, além de tudo, era negro, né? A gente não pode esquecer disso. Isso na nossa cultura é meio sintomático, não é? Severino, mendigo à porta do templo, não é? Quem leu os evangelhos, principalmente, sabe disso, de quanto era comum o mendigo à porta do templo e as autoridades eclesiásticas nunca se incomodando com eles. Há uma cena em que o padre pula sobre o mendigo. Não é? Quer dizer, é o total desprezo. Então ele vai resgatar essas imagens dos evangelhos e vai estendê-las, vai enfatizá-las dentro da obra dele de uma maneira muito mais positiva e muito mais forte, não é? Do que propriamente o Suassuna, não é? Talvez aí a gente possa pensar, não é, em cristalizar melhor, em formatar melhor o conceito da polifonia. Não é? As vozes polifônicas são vozes imissíveis e equipolentes, têm o mesmo valor. Então, a gente precisa ver se essa voz do Severino não tem realmente, dentro da obra, um valor igual às outras obras, às outras vozes, e está ali em embate com elas, não é? Aí sim, fazendo aquilo que Bakhtin vai chamar de polifonia. Não é? A tropa policial que chega à cidade e sua proverbial incompetência, a figura do Cabo 70. Não é? O que nós temos ali, quer dizer, é realmente uma crítica violenta às nossas questões de segurança, não é? E há uma cena antológica em que eles vão numa direção e depois saem correndo porque dá de cara com o bandido, não é? Quer dizer, toda uma coisa que tem a ver também com uma outra questão, não é? E que aí a gente pode incluir o Vicentão, são personagens cravadas das chanchadas brasileiras da década de 50. Não é? Os mais velhos que assistiram bastante a filmes brasileiros na década de 50 lembram-se disso. Não é? Que já eram herdeiras da maluquice e da paródia da crazy comedy americana. Não é? Então, vejam que o tempo todo essa enunciação, essa nova obra, está resgatando e refazendo, ou seja, ela está se apropriando e reestilizando algo que já existe, que já faz parte de cultura, tanto da nossa como de culturas outras. Não é? O padre e o bispo são enfatizados pela ausência de outros personagens eclesiásticos e responsabilizados pelos atos não cristãos. Suassuna dilui um pouco a importância do padre e do bispo, porque ele tem outros elementos ali. Não é? Ele tem o coroinha, ele tem o auxiliar da missa, então fica diluída a coisa. Não é? O Guel não, o Guel concentra nos dois. Então a crítica é muito mais violenta, não é? Muito mais muito mais aparece muito mais na obra do Guel Arraes, não é? E eles são totalmente responsabilizados pelos atos que praticam. A Compadecida exige um capítulo à parte, não caberia aqui em função ou em consequência do tempo, não é? O palhaço, figura emblemática na obra de Suassuna. O palhaço é fundamental para Suassuna. Aliás, ele diz que ele adorou o trabalho do Guel Arraes, ele só achou falta do palhaço. Né? O palhaço é fundamental.
para Suassuna, porque lembra a infância dele, etc., então é uma coisa muito pessoal. Mas na obra ele é fundamental. Por que que ele é fundamental? Não é? E ele vai desaparecer da obra do Guel Arraes, mesmo sendo fundamental. A obra do Guel Arraes é outra. Então, a gente vai ver por que que isso vai acontecer. Não é? O fato é que ele está ausente. Qual é o papel do palhaço na obra de Suassuna? Articulador e voz da reflexão. O palhaço articula todos os atos, todas as cenas do teatro, do texto dramatúrgico. Não é? E quem viu a representação, quem viu a apresentação da obra, eu vi, mas eu era muito jovenzinha, vocês veem que eu já sou assim meio dinossáurica, né? Mas eu era muito jovenzinha, meu pai me levava ao teatro, meu pai me levava ao cinema, meu pai conseguia furar barreiras de criança não podia entrar, ele dava sempre um jeito de eu entrar. E ele me levou para ver o Alto da Compadecida, mas eu me lembro muito pouco, porque eu era muito menina. Agora, eu também me lembro do palhaço, não é? Porque o palhaço também fez parte da minha infância, menina de interior, sempre tinha um circo, e o palhaço sempre foi uma figura fundamental no circo. Não é? E o que Suassuna está mostrando ali é exatamente isso, né? Que no fundo a vida é um circo. Né? E o palhaço nessa questão, nesse discurso, o palhaço é fundamental. Né? Mas para nós ele interessa como articulador e voz da reflexão. Né? Quem é o palhaço para Guel? Por que ele tirou o palhaço? Como é que ele resolveu o problema do palhaço? Quem articula na obra de Guel? Quem faz as articulações? Quem permite a reflexão na obra de Guel Arraes? A própria televisão. Ela é o palhaço. A linguagem da televisão substitui o palhaço. É ela que articula. Tudo o que Guel fez, ele fez para rearticular para a linguagem da televisão. O palhaço é a televisão. A televisão articula e a televisão permite a reflexão. E vocês podem dizer, bom, Marli está doida. Né? Onde estão as brechas que o Barthes fala? Não é? Se você alfabetizar decentemente uma criança, fui professora a minha vida inteira, criei 2 filhos, ajudei a criar 2 netos, e a vida inteira li com eles, etc, etc. Não é? Aliás, eles são os ilustradores da minha tese. Eles aprendem a ver televisão, e uma pessoa alfabetizada para ver televisão percebe essas brechas. Portanto, a televisão não é esse monstro, não é, que aliena as pessoas. Não é? Ela apresenta muitas brechas, muitas possibilidades de reflexão. Isso fica muito claro na obra do Guel Arraes, quando ele tira o palhaço e deixa apenas a televisão como articuladora da questão. Obrigada.